Boa noite a todos, né? A gente acabou de tentar fazer uma live com a Evelyn, né, do Paz em Tempo Integral. Uma pena, a internet tá bem ruim. Tentamos 4G, tentamos, enfim, não deu. A gente vai remarcar para amanhã, mas eu gostaria de gravar esse vídeo para resumir o assunto que eu estava tentando falar, porque estava aqui cortando toda hora. E para não ficar pela metade, enfim, e amanhã, a hora que a gente fizer a outra live, não precisa voltar no assunto, né? Então, a gente falou sobre a questão quando começar, né? Eu acho que essa parte ficou ok, porque foi bem no comecinho. E a parte que ficou cortando mais foi a questão de material, o que fazer, que geralmente a Evelyn, ela mostrou uma dificuldade que eles têm de saber por onde começar, porque afinal de contas tem muita informação, tem muita coisa. Isso realmente é uma situação complicada. Por um lado, a informação ela ajuda, e ter muita informação é algo muito bom. Por outro lado, se a gente não souber para onde a gente está indo, não ter um objetivo muito bem traçado, a gente acaba se perdendo, né, no caminho. E a gente também não tem muito tempo para absorver toda a informação que chega até nós. E para saber escolher, não tem maturidade ainda, né? Porque leva tempo também para a gente compreender o que as crianças realmente precisam, o que funciona, o que não funciona, né? Enfim. Então eu tava falando que quando eu comecei com as meninas, há 3 anos atrás, a Lulu estava em fase de alfabetização, a Giovana estava com 9 anos de idade, né? Então eu não encontrava muitos pais e muitas pessoas que tivessem a mesma experiência que eu. A maior parte que já fazia educação domiciliar ou já tinha começado desde pequenininho, ou os filhos ainda eram muito pequenos. Então, não eram pais que podiam compartilhar comigo material para a idade da Giovana. Para a idade da Luísa, eu achei bastante material bacana, estudei um pouco sobre método fônico, foi muito boa a nossa experiência de alfabetização da Lulu. E com a Giovana, eu não sabia realmente por onde começar. Então a gente começou pelo óbvio, né? Vamos reproduzir a escola em casa. Vamos fazer o que a escola já está fazendo, mas em casa. Então comprei material didático e comecei a ensinar. Sentava num período do dia com ela e ensinava. Então fiz um cronograma bem simples, bem básico, né? Hoje vai ser português, geografia, ciências. Eu não costumava fazer coisa picada. Então o dia que a gente ia estudar uma determinada matéria, só estudava aquela. Com exceção de português, que a gente estudava todos os dias, né? Matemática, que estudava aí umas 3 vezes na semana. Mas era isso. Aquela semana que a gente ia estudar, por exemplo, geografia, eu esgotava o assunto do capítulo. E, enfim, fiz isso por 6 meses, né? E para ver o que funcionava, o que não funcionava. Nada funcionou. Concluímos o ano, né? Mas eu vi que não era por aquele caminho. Eu ia continuar fazendo o que a escola estava fazendo e era o que eu não queria. Era o que eu não estava satisfeita. Era justamente onde eu queria mudar. E aí eu estava falando que a gente acabou encontrando na educação cristã clássica um modelo que muito nos agradou e que a gente sentiu que era o mais coerente, que era aquele que iria nos levar pro objetivo final que a gente queria, que era dar para elas as ferramentas necessárias para aprender qualquer coisa, né? E aí eu dei um exemplo que ficou meio cortado, não sei, né, se todo mundo conseguiu compreender, né? Eu fiz uma comparação, essa foi uma comparação, inclusive, que eu fiz para Giovana, porque ela estava um pouquinho desmotivada, estava um pouco chateada, porque tinha algumas coisas que ela estava fazendo, algumas atividades que não eram para aquela fase, eram algumas coisas um pouco anterior, que ela já tinha estudado e eu estava revisando, né? E ficava batendo muito naquela mesma tecla. Então eu percebi uma certa frustração por parte dela. E aí foi um dia que eu já estava até um pouco desesperada, porque eu falei, poxa, eu não quero desmotivá-la, eu não quero que ela pense que eu não sei para onde eu tô indo, ou que ela pense que eu tô subestimando ela, né?
Então, me veio essa comparação e eu dei essa explicação para ela. Eu falei, olha, filha, imagine duas escolas de gastronomia, né, de culinária. Usei esse exemplo porque ela gosta muito de cozinhar. Imagina que numa escola, no primeiro ano, o aluno aprende a fazer o arroz, né? Enquanto na outra escola ele aprende os nomes dos equipamentos da cozinha. Então ele aprende o que é cada coisa, né? Aprende todos os utensílios, as panelas, qual panela usar para fritura, qual panela, enfim, tudo. No segundo ano, o aluno da primeira escola aprende a fazer um feijão. E o aluno da segunda escola, que aprendeu o nome dos equipamentos, agora começa a aprender sobre os temperos, né? Sobre ervas, sobre as combinações que você pode fazer na cozinha, enfim, o que usa para fazer um molho, né? A química toda da cozinha. E no terceiro ano, o aluno aprende a fazer uma carne, enquanto o outro aprende os tipos, aí, o tempo de cocção de cada carne, e aí vai. E imagine que isso leva aí 10 anos, sei lá. E no final desse período, você tem o aluno da primeira escola, então ele sabe fazer, vamos supor, no final de 10 anos ele sabe fazer 10 pratos, né? Aprendeu, cada ano ele aprendeu a fazer muito bem um prato. E enquanto o segundo, ele sabe fazer qualquer prato, porque ele aprendeu a base para fazer qualquer coisa, né? Então qualquer receita que você passar para ele, ele sabe fazer, porque ele conhece o funcionamento todo do negócio, né? Então eu mostrei para ela, eu falei, filha, o que a mamãe tá fazendo com você é isso. A gente tá dando para você as ferramentas adequadas, as ferramentas corretas, para você poder fazer aquilo que você quiser, né? Para você conseguir desenvolver o teu conhecimento, né? Na área que você tiver vocação, né? Na área que você escolher. Então, veja só, a gente tem a gente passou pela escola, né? Então a gente acostumou a ter muito conteúdo, né? Imagina, você precisa de muito conteúdo para todo esse período de escola, né? E para todo o tempo que a criança fica na escola. Né? Mas quanto realmente a criança, daquilo que ela aprende, ela leva para a vida? Quanto realmente daquele conhecimento que ela está recebendo é algo sólido, é algo que ela vai... aquilo vai servir como uma plataforma para ela, né? Para ela prosseguir no conhecimento dela. Então foi isso que nós explicamos, foi algo muito bom, foi algo bom para mim, porque eu também entendi, eu falei, não, é isso mesmo, eu sei para onde eu tô indo, não estamos indo para qualquer lugar, estamos dando para ela as ferramentas corretas, né, para ela desenvolver o aprendizado. Inclusive tem um livro, né, chama As Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, da Dorothy Sayers, é um livro muito bom. É um livreto, na verdade, curtinho, tem disponível em inglês, tem tradução já dele, mas não impressa. Eu já vi que tem alguma tradução aí em PDF, se eu não me engano. É um livro, assim, excelente, ela fala justamente disso, né? Ela fala sobre você dar as ferramentas corretas, você restaurar as ferramentas corretas para a criança conseguir manusear, né? Conseguir aprender. Né? Você ensinar a criança a aprender. Então, eu acho que isso é o mais importante. Antes de você pensar num currículo, é você construir a base, né? E aí eu estava falando, né? Qual é a base? A base, a criança tem que saber ler muito bem. Ela tem que escrever, ela tem que compreender o que ela lê, né? A maior parte das crianças que tem dificuldade em matemática, você vai ver que ela tem dificuldade quando começam os probleminhas. Não a continha montada. Mas quando começa realmente, olha, o Joãozinho foi na feira, tinha que comprar tal coisa e aí faltou dinheiro, enfim. Por quê? Falta compreensão de texto, né? As crianças, elas não estão compreendendo, elas leem, aparentemente elas sabem ler, mas elas não compreendem. E foi justamente nisso que eu tenho gastado mais tempo com as meninas. Então, é importante para quem vai começar, quando você vai procurar currículo, quando você começa a visitar perfis de pais educadores, você precisa entender onde aquele pai está, né? Às vezes ele já caminhou ali anos, né? Então, porque o conhecimento é muito interessante. No começo parece que, nossa, eu não vou aprender isso daqui nunca, né? Vai ser lento. E de repente você se vê
você já andou muitos quilômetros, você olha para trás e fala, gente, não acredito, eu comecei a estudar isso faz alguns meses, né? E eu já tô. Na minha experiência, em 3 anos, 1 ano e meio, eu patinei. E depois que parece que eu encontrei, assim, a estradinha que levava para onde eu queria ir, né? Então, e depois que você descobre esse caminho, é muito rápido. É rápido para nós, a gente consegue olhar assim e visualizar o que a criança precisa, inclusive filtrar o conhecimento, as informações que a gente está recebendo nas redes sociais, enfim, né? De outras famílias. Como a criança também absorve de uma maneira muito mais rápida, as coisas fluem de uma maneira muito mais rápida. Então não adianta você olhar para uma família que está 4, 5, 10 anos fazendo educação domiciliar, com aquele monte de livro maravilhoso sobre a mesa, estudando lá os Lusíadas, a biografia do Camões, mesclando aquilo com o estudo da história, português, geografia, e fala, meu Deus, eu nunca li os Lusíadas, né? Então, não adianta você querer comparar a sua realidade, porque a realidade, quando a gente se dá conta que a gente precisa assumir a educação dos nossos filhos de maneira integral, a gente tá não sabe ainda, realmente, você não sabe o que fazer, né? Então não dá para se comparar, não dá para esperar que o seu dia a dia, que a sua rotina vai ser a rotina dessas famílias, tudo bonitinho, que já começou desde pequenininho, né? Eu tenho amigas que eu vejo que estão começando aí com a criança muito menor, eu sei que quando elas estiverem na fase que eu tô com a Giovana e com a Luísa, elas vão estar muito à frente do que eu tô hoje, muito à frente. Elas provavelmente vão desenvolver as coisas aí muito mais rápido, porque começou muito mais cedo, né? Porque já tá tendo acesso. É aquela história de um no ombro do outro, é isso aí, né? Então, provavelmente as famílias que começaram lá atrás tinham muito menos recurso, né? Então eu acho que não dá para se desesperar nessa questão de material, não dá para ficar se comparando, sentar em família. Educação domiciliar é uma coisa que muda a rotina da casa, que muda a dinâmica da família. Não é uma coisa para se decidir no oba-oba, é uma coisa que pai e mãe tem que estar muito bem sintonizado, tem que entender que aquilo é uma responsabilidade deles diante de Deus, de educar os filhos, né, de assumir aquilo. E tem que estar claro, nós vamos fazer isso. Então, vamos lá, vamos sentar com os filhos, conversar, né, estabelecer as metas, os objetivos, onde que a gente quer levar nossos filhos. Eu vou produzir o quê? Né? Eu estou educando para quê? Né? Então, você saber que não é uma questão de ensinar português, matemática, geografia, história e cumprir o conteúdo e pronto, você está pronto, vai para o mundo. Não. Né? A gente tem uma preocupação de transmitir para os nossos filhos uma cultura, né? As virtudes, valores eternos, né? Foi aquilo que eu falei no começo, né? Você saber que por aquele período que você está com a criança, você vai transmitir algo que a escola não pode transmitir. A escola pode ensinar o conteúdo ali para ele, né? Mas tem valores, tem coisas que é o pai e a mãe mesmo, e você vai ter tempo, você vai estar integralmente com eles desenvolvendo isso, né? Então é isso. Eu só queria resumir mais ou menos aí o que eu ia falar nesse comecinho, e depois a gente continua amanhã na live.